Há 6 anos eu troquei o gato da minha esposa por um sósia mais comportado. Não, essa daí Essa, já amiga. essa boy, essa aí Essa, moral. amiga. Que filho. Se eu soubesse Ele que se eu soubesse que tinham trocado minha cachorra, minha amiga, eu matava. Não comentem ainda. Porque a minha é desse jeito, muito imperativa. Então, quem quisesse trocar... Amiga, deixa pra falar isso na hora. Vamos começar a história primeiro. Bora. Eu já tô Chega, revoltada. amor, nem chega, começou. chega. Eu tô vendo que estou revoltada já. Há 6 anos atrás, troquei o gato da minha namorada, que agora é minha esposa, por um sósia mais bem comportado. Ela tinha um gato todo preto, que era extremamente agressivo. Meu Deus. Ele arranhava todo mundo, chiava pra todo mundo e na metade do tempo ele não usava a caixa de areia. A minha esposa insistiu que ela poderia fazê-lo se comportar melhor. Uma semana ela saiu da cidade pra visitar a família e eu deveria ir ao apartamento dela pra alimentá-lo. Na primeira noite em que eu fui, ele arranhou meu braço. E eu brinquei com o gato que ele não é especial e que eu troco ele se ele me arranhar de novo. A piada ficou comigo até que eu pensei que talvez não fosse uma piada. Na manhã seguinte, eu fui ao abrigo de animais local, encontrei um gato idêntico que estava treinado para caixa de areia e acostumado com pessoas, mas ele era um pouco arisco. O seu antigo dono morreu de ataque cardíaco e o pessoal do abrigo de animais disse que acha que é por isso que ele estava um pouco arisco. Mas, no geral, era muito mais amigável e comportado e ser arisco ajudaria a ele se parecer com o gato original. Meu Deus. Então eu o adotei. Levei para o apartamento da minha esposa, o instalei e levei o seu gato original para um abrigo de animais de uma cidade próxima. Eu estava paranoico que minha esposa descobriria se eu o levasse para um abrigo local. Já se passaram 6 anos desde então. Nós nos casamos há 4 anos atrás. Ainda temos o gato trocado. Ele responde pelo nome do gato original. A minha esposa não sabe de nada. Ela ama esse gato e se gaba de como ele está bem comportado. Toda vez que eu vejo isso, eu me sinto um pedaço de merda total. Edith, para as pessoas que dizem que o outro gato provavelmente foi sacrificado pelo abrigo, eu acabei de verificar novamente e o abrigo em que eu deixei, ele ainda é um abrigo sem sacrifício animal. Ah tá, ele viu o gato também? Não, É, fiquei curiosa. acho que ele não viu o gato, certo? Eu acho que ele só foi garantir que o gato não foi morto pra ter mais espaço pra bicho, entendeu? Provavelmente o gato foi adotado por outras pessoas. Mas eu acho mais difícil um gato que já é adulto, que já é arisco, que já é de temperamento Ser forte, ser adotado. adotado. Porque normalmente ele adota mais filhotes, essas coisas. Então, esses gatos, pelo menos nos Estados Unidos, eles fazem isso. De sacrificar os que não vão ser adotados. Sim, mas se esse canto aí disse que não é de sacrificar bicho, o que, é que eles fazem? Eu não sei. É isso que ele tá Nunca querendo saberei. passar também, né? Aí o que eu imagino? Uma família adotou, viu? Que o bicho era soltado. Não tinha mais como botar pra retornar o bicho. E ficaram. É, mas gravamos o primeiro, já foi. Eu vou até salvar pra não perder. Amigo, foi tão rapidinho. Ah, eu queria gravar mais uma coisa só. Pera. Bom, mas gato preto já tem essas coisas. O povo já não gosta de gato preto. Caralho, que sacanagem. O povo tem essas coisas, não gosta de gato É, preto. sexta-feira 13, se você vier um gato preto, não deixa ele na rua. É ele que mata. É. Eu tenho uma gata preta, boy, Perséfone. Essa gata Vamos ter novo. é Noite Perséfone. Eu sonhei, boy, foi assim. Eu sonhei que eu ganhava uma gata preta chamada Noite. Eu sou babaca por faltar ao casamento da minha irmã homofóbica pra ir a uma boate gay. Não. Vamos ver. Vamos ver a história Eu, da irmã. homem, 23 anos, costumava ser super próximo da minha irmã mais velha, de 29 anos. Quando éramos mais novos, eu a idolatrava. Quando me assumi gay aos 14 anos, ela me apoiou muito. Mas tudo mudou quando ela conheceu o seu atual marido, durante o seu último ano de faculdade. Sacrifício. Cancelada. Precisa ler o resto. Cancelada. Ele cresceu em uma família cristã muito tradicional. Eles se conheceram em uma reunião de fraternidade na faculdade. Ela estava na Irmandade e ele estava na Fraternidade. Devo mencionar que, apesar de me apoiar quando eu me assumi, minha irmã sempre foi neutra em relação à política.
Depois que ela conheceu o seu namorado, foi quando eu percebi que nosso relacionamento começou a mudar. Quando eu falava sobre rapazes, minha irmã ficava visivelmente desconfortável e mudava de assunto. Uma vez, quando o noivo dela estava no FaceTime conosco, eu mencionei um encontro no Tinder com um cara e ela disse que eu estava brincando. Nós meio que nos distanciamos conforme ficamos mais velhos. Mudei pra Califórnia pra fazer faculdade, ela ficou no Alabama. Tinha que ser no Alabama. Ainda nos ligávamos, mas meio que eu parei de falar sobre a minha vida amorosa com ela. Quando o namorado dela a pediu em casamento, eu fiquei feliz por ela, embora não conhecesse muito bem. Marcaram a data pra 1 ano depois. Alguns meses depois, eu conheci o meu atual namorado de 8 meses. Coincidentemente, descobri que o aniversário do meu namorado também era no dia do casamento da minha irmã. Conversamos sobre isso com antecedência e decidimos comemorar o aniversário em um dia diferente. E aí eles iriam juntos pro casamento. 3 semanas atrás, eu disse à minha irmã que estava planejando levar meu namorado para o casamento dela. Ela me disse antes que eu tinha permissão para trazer um acompanhante. Ela sabe sobre meu namorado. Durante o jantar de ensaio, na noite anterior ao casamento, eu trouxe meu namorado comigo. No jantar, eu notei a minha irmã. Parecia um tanto distante. A certa altura, pude ver o noivo dela olhando pro meu namorado e pra mim, sussurrando. Eles vão deixar eu e minha família desconfortáveis. Meu Deus. Depois do jantar, a minha irmã me puxou de lado e disse que não achava que eu deveria levar meu namorado para o casamento. Eu perguntei a ela por quê e ela disse que eles estavam tendo um casamento tradicional em uma igreja e ela só queria que as coisas fossem de uma certa maneira. Eu fiquei muito ofendido e perguntei a ela por que ela tinha um problema comigo sendo gay de repente. Porque antes ela apoiava, né? Ela disse que estava tudo bem eu ser gay, mas que eu não deveria impor isso a ninguém. Como assim? É porque só pode ser se for na sua casa, entre 4 paredes. Na rua, você não pode. É errado. A gatinha tá... Tipo aquelas famílias, amo gays, mas se for gay na minha família aí, o babado é diferente. Então, pra mim, o mais absurdo é ela falar, tudo bem você ser gay, mas você não pode ficar impondo isso às outras pessoas. Então, bicha. Como se ele estivesse falando assim, Seja gay. seja gay agora. A minha presença demanda que todo mundo aqui seja quem gay. Quem tá impondo era com casamento, como é que ela falou? Tradicional, na igreja. E essa foi a gota d'água. Contei ao meu namorado e ele ficou muito magoado. Eu também estava chateado, então disse ao meu namorado que não iríamos ao casamento. Decidimos ir para casa e sair para o aniversário dele. Certíssimo. Eu concordo, certíssimo. Certíssimo. Eu me senti culpado por perder o casamento da minha irmã e sei que não sou inocente aqui. Fomos próximos por tanto tempo que dói. Independente do que ela me disse, eu me senti tão invalidado durante o jantar de ensaio que tomei a decisão que não posso desfazer. A minha irmã fala comigo desde o casamento. Eu deveria ser o padrinho de casamento. E mandei uma mensagem pra ela na manhã do casamento pra dizer que eu não iria mais. Ela não respondeu. Acho que devo desculpas a ela, mas acho que ela também me deve. Não, ele pergunta se ele deve se desculpar e se ele foi babaca. Eu acho que não. Então, Discorram sobre o assunto. eu acho que não, mas ao mesmo tempo tem coisas Como que disse não ia ele no dia foi... também, né? Essas Podia ter coisas. dito Coisas que ele antes. poderia ter dito antes, mas aí que tá. Ele Mas é disse porque que o a evento homofobia aconteceu foi um dia no dia antes. Então aí ele não tinha como não tem. adivinhar. Verdade. Mas a irmã dele foi otária. Sim. E tipo assim. Otária e homofóbica. Exato. Ele está certo. Mas ela foi muito mais otária, pô, porque se até então ela não tinha problema, ela só foi criar problema porque o marido dela tava com problema. Ou seja, ela foi passar, tipo assim, eu aceito tudo que meu marido diz. Ela apoiava ele de boa até chegar esse cara. Então, Entendeu? Ela ficou homofóbica depois que o marido dela entrou na vida dela. E Ou no seja, final, tipo, ele vai estar gastando com bebida, mas vai estar com o boy dele, pelo menos. vai estar na balada, curtindo a vida. Melhor do que estar num ambiente em que claramente todo mundo te odeia. E Igreja. todo mundo quer a sua morte. Porque, né, homofóbicos. pelo amor de Deus, quem é que quer ir pra Então, igreja? boy, assim, pra mim ele fez o correto. Porque... Certíssimo. Depois que ela se desculpar com ele, aí ele pede desculpa É. por ter não ter ido. Existe uma hierarquia de desculpas aqui. É, A dela tem que vir é. primeiro. Mas eu acho que dificilmente vai rolar, porque ela se acha na razão. Tipo assim, não vai rolar essa desculpa. Então vai ficar anos sem se falar. Até ele ir pedir desculpa por pressão dos pais. É.
É, isso vai Verdade. acontecer. Depois de anos. Ou talvez até um pouco tempo depois, assim, mais velho, demorar um tempo. Vai daqui a poeira baixar também. Né? É, então. Depois vai demorar um tempo e vai rolar. Tem um comentário só, peguei só um comentário, porque quase todos os comentários eram a mesma coisa. Não é babaca. Sua irmã e o marido dela não aceitam você e seu parceiro por quem você é. Em vez disso, eles querem que você se encaixe na imagem deles de como o casamento deve ser. Eles são bastante intolerantes e, obviamente, homofóbicos. Pra ela dizer, tudo bem que eu era gay, mas não deveria impor isso a todo mundo, é ridículo. Como é que você ia estar forçando a todos os outros? Tipo, como é que você ia estar impondo isso a todas as outras pessoas? Duvido muito que você fosse pedir a alguns convidados pra fazer sexo no casamento ou na recepção. Tipo, É isso. Eu sou babaca por não permitir que o amigo do meu marido ficasse conosco por mais tempo do que combinamos originalmente. Então, esse daqui eu acho interessante só porque ao decorrer da história dela, eu fui percebendo que talvez o marido dela e esse amigo são amantes. Ai, amo botar Pela esse. descrição. Eu sou babaca por não permitir que o amigo do meu marido ficasse conosco por mais tempo do que combinamos originalmente. Ai, amiga, eu quero O ver marido isso. dela da ré, né? No Kibe. Exatamente. Em vez de sair com ele, tava querendo mais um fute, jogar videogame. Então ele ficou muito tempo. Pra Jogar um quando Street ela Fighter. dormisse, o futo seria em outro buraco. Não, ela fala que ele sai. Meu marido, Alex, 32 anos. E eu, mulher, 29 anos. Estamos casados há 3 anos. E juntos há 5. Ele tem um melhor amigo de longa data, Jack, de 35 anos. Que está em sua vida desde antes de o meu marido e eu nos conhecermos. Eu gosto dele, os dois sempre foram próximos. E passaram tanto tempo juntos que a certa altura eu estava quase começando a suspeitar que o meu marido estava mentindo sobre a sua localização. E na verdade estava com outra mulher. Eu o convidava aleatoriamente para fazer videochamada e para me enviar uma foto como prova de que ele estava realmente onde disse que estava e ele sempre concordava. Quem mandar a foto, o cara. O marido tem que mandar pra mulher conferir. Porque ela achava que ele estava traindo ela. De tanto que ele ficava, tipo, longe. Mas E ela achava que ele estava usando o amigo como desculpa. Jack vem falando sobre construir a sua casa dos sonhos há algum tempo. O cara está muito bem e envolveu meu marido em seu processo de planejamento com o argumento de que Alex vai estar por lá constantemente de qualquer maneira, então ele deve ter alguma opinião sobre as coisas. Este tem sido um projeto de paixão há tantos anos em construção que eu nunca pensei que realmente se concretizaria. Tipo, a casa, eles estão planejando juntos a casa dos sonhos do Jack. Eles estão prestes a ter um filho. É isso, segundo ela, eles estão planejando a casa dos sonhos do Jack. Há muitos anos. Que melhor amigo, hein? Chama de verdade. Isso aí é fanfic de gay. Jack é nome. É verdade. Mas Jack e meu marido vieram até mim há cerca de um mês com pedidos para que Jack ficasse em nossa casa enquanto a casa anterior vendia. E ele ajudou na procura de apartamentos para dar um apoio até que a construção estivesse completa. Eu concordei em deixá-lo ficar por não mais de um mês. A data oficial em que ele deveria sair era 30 de julho. Sua casa foi vendida e ele aparentemente visitou alguns apartamentos, mas pelo que eu posso dizer, ele não fez nenhuma movimentação para alugar nada. Eu pedia continuamente ao meu marido uma atualização nos dias que antecedem o dia 30 de julho e não recebi nada. Então ontem à noite eu disse a Jack que ele tem até o final de semana para encontrar alguma coisa, já que ele já tinha excedido o prazo de boas-vindas. Eu achei um pouco rude da parte dela. Poderia ter ido mais delicado. Mas ainda assim, eu acho que o cara tá abusando da boa vontade. Mas quando tipo, a gente tem quase o mesmo tipo de relação e eu não faria, tipo, ficar levando uma pessoa. Tipo de relação não, mas Eu digo de tempo, né? Tipo, eu não ia querer tipo, que meu amigo ficasse mais tempo do que eu concordei também, porque tipo, é inconveniente, tipo, é a nossa casa, tá ligado? Tanto ele quanto o meu marido imediatamente surtaram, dizendo que eu estava sendo uma anfitriã terrível e ele precisava de mais tempo do que isso para encontrar o apartamento. Eu disse que já tinha lhe dado um mês. Meu marido atualmente não está falando comigo. Eu sou babaca por bater meu pé nessa decisão? Não.
Por isso não. Por algumas outras coisas sim, mas nesse caso não. Ela foi babaca em vários momentos. Mas... Com a forma que ela foi até ele, né? Não o fato dela querer que ele não ficasse mais Sim, lá. não, que tipo, já tava combinado. Você não tava, bicha. Isso me lembra uma vez... Se tava passando do ponto, aí já... Então, mas eu achei suspeito o relacionamento deles. Com certeza. Com certeza. Eles estão construindo juntos a casa dos sonhos do Jack. Quando essa casa estiver pronta, Ele vai se mudar pra lá e vai abandonar Exatamente. ela. é isso. E, né? Vocês querem comentários? É. Ele está bem de vida e ainda tem que ficar com você enquanto constrói a casa dos seus sonhos? Isso é um pouco suspeito. Tem certeza que seu marido não está tendo um caso com esse cara? Não é babaca pra se posicionar sobre isso. Teve um comentário que foi: talvez a moça do post é que deva procurar um apartamento e o suposto Jack que pague por isso até que o divórcio seja finalizado. Ela se mudará e os dois pombinhos poderão morar juntos. Bota todo mundo nos comentários. Eu acho Achou que isso? ele quis jogar verde, ó amor. Eu tô aqui, eu e o Jack, vamos construir uma casa dos sonhos do Jack. É só pra tomar um se liga pra ela sair de casa e eles ficarem com a casa, pra não ter que fazer a casa dos sonhos. Tem um comentário aqui que ele é enorme, então eu não vou ler. Mas basicamente é uma doidinha que começa assim. Essa é uma espécie de teste de como é viver com o seu marido, eu acho, antes que a casa deles esteja pronta. Simplesmente acontece de você estar lá. E aí ela descreve num texto gigantesco a experiência dela casada com um cara que era gay e largou ela por um outro cara. Só um minuto. Essa uva de borracha? Eu parei de mastigar. Eu fiquei pensando no que eu ia falar. Eu parei de mastigar. Não, mas é o seguinte. Esse cara tá traindo ela com esse macho. Eles estão brincando de casinha. E ela foi largada na maciota. O bicho tipo... Não, amor, eu vou ali comprar um cigarro e volto já. E tá lá, brincando de casinha com o bicho. Testando assim, ei, não vou largar minha mulher agora não, mas vamos morar junto. É Vamos isso. morar junto, a gente vê se a gente dá certo junto. Qualquer coisa você fica aí no seu apartamento e eu com ela, né? E a gente fica se vendo aí na sua casa e tal. De boa. É isso. Eles estão. É como o menino do comentário, a menina do comentário disse, que eles estão brincando de casinha pra experimentar. É isso. Ela só tá ali no meio de intrometida. A bicha foi pega no fogo cruzado. Se a pessoa tá tendo ponto de ir pro Reddit pra fazer uma Gente. pergunta pra várias pessoas aleatórias se ele foi babaca ou não, com certeza a relação dele não é saudável, ou dela não é saudável. Algo a acrescentar? Eu tô curiosa Curiosa com o quê? pra saber o desenvolver dessa história. Casou-se ou não casou-se com. Mas gente, eu não fui babaca porque no final das contas ele roubou meu marido. Eu gosto quando o povo volta pra contar o resto da história. Que eu tenho aqui? Quero. Pode não dizer que vocês podem falar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, porque eu vou editar o áudio. Então, se precisar cortar alguma coisa, tá ligado? Eu imaginei, a gente não vai precisar ficar. Não, Ele é um boboca. Não, amiga, não era uma vinheta, não, mas se quiser. Depois fala sobre